Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Professor responsável no núcleo pedagógico pela disciplina de Filosofia e Sociologia. Terceiro bimestre, estamos trabalhando aqui com agosto-setembro. Estamos num ATPC de Ciências Humanas e dando continuidade às temáticas, tanto indígenas como também das relações étnico-raciais. Nesse primeiro bloco, gostaria de passear com vocês e também descortinar a todos nós o estudo a respeito da cultura indígena. Trabalhar a filosofia, o pensamento, trabalhar a legislação e a consignação dos conceitos que nos fazem presentes no dia a dia da nossa sala de aula, para também incluir não, mas trabalhar na nossa condição maior de elucidação de todos os temas que pertencem ao currículo do novo ensino médio, ora em trânsito. Aqui, de primeiro, eu quero prestar a minha solidariedade às vítimas da Covid-19. Também a reverência às memórias das famílias que perderam seus entes queridos. Queria recobrar a saúde, a sanidade e a paz e os desejos de segurança no cotidiano das nossas unidades escolares. Lembrando que a segurança das nossas vidas é o maior bem que nos cabe. Assim como acreditar na esperança, na espera que alcança, no logismo da palavra, olhar para esse momento e procurar entender o que filosofia e sociologia podem e contribuem com esse currículo que a gente pensa as relações étnico-raciais e indígenas. Nesse primeiro bloco, indígenas. Então, esse ATPC, ele é voltado também, né? Nós já tivemos as lives nós temos os nossos convidados, né? E no desdobramento desse momento, nós temos que também levar a nossa condição para pensar, né, as condições do cotidiano e esses temas na inserção e na respeitabilidade do que nós entendemos de trabalhar os conteúdos e temas voltados à sala de aula. Nós vamos ter a nossa 11.645, de 10 de março de 2008, na qual traz para nós o conteúdo tão legítimo da história e cultura afro-brasileira e indígena. É nesse instante, é nesse momento que a gente se dirige em respeito a essa legislação maior e também, como estudioso, também que vai se trabalhando, se percebendo e incluindo, observando do cotidiano as condições que nós podemos inserir esse conteúdo. Então, pensando um pouco com os grandes intelectuais que trazem o tema indígenas, nós temos Ailton Krenak, que é um intelectual, né, muito respeitado, escritor brasileiro, jornalista, filósofo indígena da etnia Krenak, que nas suas reflexões, desde que o tempo o trouxe como um deputado constituinte em 1988, ele é muito famoso porque pintou a sua fronte com as tintas, com a paisagem daquilo que ele lembra um protesto, né? Ele traz a cor preta pintando a sua face e ali na tribuna do Congresso Nacional fala da inclusão dos temas dos indígenas. E nos lembra, com muita categoria e com muito abrilhantamento, que ele vai dizer que nós, humanidade, vamos viver um ambiente produzido por grandes corporações. Corporações e que são donos, e que esses organismos, né, eles parecem que cansam a gente, cansam o tempo todo e coroam a humanidade a divorciar da natureza. Esse grande pensador, nos seus escritos, nas tuas palavras, traz para nós ideias para o não fim do mundo, ideias para uma vida que pode ser muito útil, ideias para uma vida que não pode se vender. Ele está defendendo aqui a filosofia indígena, ele está defendendo aqui a capacidade de que nós temos de nos recuperar como humanos e a capacidade de entender como pensavam os ameríndios. É para essa mãe terra, a Gaia, a Pachamama, como os ameríndios estão nomenclaturando, é que se vai olhar para a história e observar o outro.
O outro é aquele que chega, né, como diferente. Vamos dizer assim, que nós indígenas, nascidos nesta Pindorama, assim falavam os indígenas, nascidos aqui, estávamos aqui por todo e sempre. E que chegaram outros que atravessaram o mar e se tornaram colonizadores. Nos escravizaram, a indígenas, a escravidão africana. E assim, pensando sobre esta coisa, né, de que trouxe para nós aqui, né, em relação aos objetivos alcançados, em se pensar os indígenas, é pensar a respeitabilidade com os temas que são colocados no nosso cotidiano. Revisitar, sim, né, a análise histórica por 1.500 anos de história, ou pelos primeiros 500 anos e depois os mais 1.500, para se perceber colônia e império e hoje república, do genocídio à continuação de genocídios. Ou seja, a defesa da terra e a defesa da propriedade para viver como vivem todos que pertencem à terra. Então, entender essa condição de observar, né, o tratamento, observar o território, os remanescentes dessas tribos indígenas, das suas línguas, das suas culturas, das suas religiosidades e, por assim dizer, das suas potencialidades. Então, olhar para esse tema com muito carinho e pensar, né, em cortejar o tema indígenas na condição de um pesquisador que combate o senso comum, que combate a ignorância, que procura na criticidade o elencos, né, dar à luz, a maêutica, criar o parto para poder entender qual o significado dessas resoluções no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Para a gente poder perceber que nós temos como provocação, nós temos que nos entender e nos perceber de que existem muita literatura que foi produzida, ainda que muito recente, mas também muita filmografia, que também são indicadas aqui para tratamento do tema, né? Ou seja, é melhor buscar ativamente conhecer o tema, buscar ativamente debater o tema como pesquisa, como seminário, como organização coletiva de nós estudantes, né? Organizar essa condição na cabeça pensante que é eu e nosso aluno, na partilha e na mediação de saberes. Porque, como diz o filósofo teórico político irlandês Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condená-lo a repeti-la. Os últimos noticiários deste ano ao ano passado me tratam de queimadas, de mortalidade, de genocídio, por conta da terra, da madeira, do minério, de tudo que possuem aqueles que habitam aquelas terras. Então, precisamos aqui recuperar a legalidade, recuperar o que a Constituição maior, o que a lei maior do Brasil trata a respeito dessas condições. E aí convido a todos, e sempre, o dicionário como nosso amigo de verbetes e vocábulos. Né? O que é território? Né? Compreender essa condição da nomenclatura, né, dos indígenas. Eu posso aqui fazer uma leitura e uma indicação, né, de José Luiz Gutierrez, e ele fala da controvérsia de Valladolid, né, 1550, Aristóteles e os índios e a guerra justa. Vai dizer ele numa grafia sua em 2014. Ele diz nessa bibliografia, a revista USP, eu depois indico no PowerPoint que acompanha essa formação. Primeiro foi os bárbaros, naturalmente são escravos. Os índios são bárbaros, logo os índios são naturalmente escravos. Segundo, é lícito fazer a guerra contra naturalmente os escravos e subjugá-los. Assim, os índios são naturalmente, né, escravos, e é lícito fazer a guerra. A consciência do século XVI impõe a escravização como condição única
de sobrevivência e vinda daqueles que estavam condenados e que viviam nessas terras muito antes daqueles exploradores que aqui chegaram. Mais à frente, olhando ainda para um discurso sobre a natureza bestial, assim é o título da obra, né? O'Gorman, Edmundo O'Gorman, ele fala na revista Natural de Filosofia e Letras, uma revista espanhola, eram bestiais nos vícios, traidores, cruéis, vingativos, imuntíssimos de religião, preguiçosos, mentirosos, ou seja, classifica um monte de inequações e qualidades que não advêm da relação real, da relação que era o indígena, para justamente, ao serviço da economia exploratória, iniciar os primeiros passos na condenação, aprisionamento e morte dos índios para os trabalhos forçados de exploração de madeira, depois de uma lavoura de grande promoção em todo o litoral brasileiro, que é o açúcar, e por assim na América Espanhola, essa escravização foi a troca de metais preciosos, em especial a prata, depois o ouro. Assim, caminhando ainda por essas citações bibliográficas, nós temos Michel Fabre, né, também do espanhol, né, La Controversie de Valladolid, Le Problème Catique, é uma literatura francesa, né, que ele lê o espanhol, o Gorman, e vai dizer que se os índios não são animais, por que Deus iria atrás deles com as idolatrias que eles possuem? Ou seja, são infratores por parte do povo de Deus. Assim, vamos verificar que aqueles que aqui se achegaram e que fazem a leitura em relação aos indígenas trabalham numa seguinte: em recuperar o raciocínio. É tempo da educação pandêmica, o filho chega, traz um presente para observar, a gente incorpora e dá atenção ao que serve à família e segue nos nossos estudos. Muito obrigado pela vossa compreensão. Então, compreendendo aqui e entendendo essa percepção das leituras que se faziam sobre a qualificação, né, de que era dado aos índios e a roupagem da exploração e a condição de lhe fazerem serviço ao trabalho, produziu o efeito que queria o conquistador. Produziu tanto efeito em que, em algum momento, do século XVI para o século XVII, os reclamos da coroa portuguesa nesta terra é de que foi morto muitos índios e que precisam povoar novas áreas porque foram dizimados. E que pode, espanhóis, holandeses, franceses, que podem vir a se assenhorar desta terra porque lá ninguém o pode fazer para ocupá-la. É interessante pensar que olhar para o processo de formação, de aculturação e para o processo de criminalização, né, o José de Anchieta, considerado o primeiro literato brasileiro, mas assim, no seu trabalho, ainda de que forma controvérsia, havia a prevenção da família daquele indígena, as mulheres e os seus filhos, porque os conquistadores, os portugueses, assim os tomavam para na escravização de servidão e de trabalhos forçados. Mas verifica que a sofrência e a condenação era muito grande e que coroa portuguesa e tanto espanhola e a instituição igreja, elas faziam parte de um pacto a lhe servir de uma condição para cá o que aqui estiveram. Dado esse momento de entendimento, nós devemos ofertar um recorte aqui para a filosofia do fazer pensar, fazer se indagar e observar que pensamento, quais são as resistências que ocorrem no território, tanto que é de Brasil, Portugal, quanto é de Espanha. Nós estamos falando de um período que é colonial na nossa história. Então, olhar para o processo depois sociológico, né, de desnaturalização, de estranhamento porque se apagou conhecimentos dos indígenas,
no cotidiano brasileiro? Ficam as nomenclaturas, ficam as identificações, ficam outras condições e outras predominâncias que assim vamos entendendo no cotidiano, que vamos compreendendo, dando valor e significado. Mas o que vai imperar é um eurocentrismo, né? A cultura que vem de fora, ela se assenta e se permanece, como se aqui o tivesse todo e sempre. Alto lá. Vamos fazer a nós e aqueles que nos merecem, os nossos estudantes, pesquisadores em ação, para compreender essa proposta de entendimento. Quando eu estou falando de compreender essa proposta de entendimento, é de respeitabilidade a esses povos ameríndios. Saber e identificar e se traduzir observando as suas sociedades, da forma como são, nos seus politeísmos, na sua teocracia. A respeitabilidade para essa filosofia indígena que traz uma beleza que é agigantada pelo cotidiano da sua cultura e que deixa para nós isso como a grande resignação, que é o princípio da reciprocidade entre pessoas, a amizade fraterna. A filosofia indígena o traz assim. E creio que quando o homem cordato, que diz Sérgio Buarque de Holanda, na historicidade, ele está tratando dessa condição que vem lá dos primórdios, que vem dos princípios dessa indigenaridade que permanece na nossa condição de cidadão. Assim, observar, né, que desse momento das transições, observar, buscar na historicidade, na geografia, né, nessa humanidade que está cortejando esse processo de construção da identidade, observar, por exemplo, Darcy Ribeiro, que vai ainda qualificar que os primeiros anos que aqui os chegaram, os exploradores, chegaram aqui famintos, famélicos, cheios de doenças, não sabiam identificar o que é alimento, não sabiam identificar as transições entre fauna e flora, aquilo que lhes servia para a sobrevivência. Quem cuida dessa gente, por essa filosofia que estou aqui tratando, é os indígenas. Os primeiros 100 anos são eles que ensinam aos conquistadores, aos exploradores, aos genocidas, como sobreviver nessa boa terra. E olha que condição, né? Perceber esta construção, perceber essa potencialidade é também pisar em gigantes. Eu não vou aqui falar, traduzir, pensar sem estudar, sem procurar a elucidação do processo. Eu estou tratando de Pierre Hadot. Pierre Hadot é tutor de Michel Foucault no processo que se tem na apresentação do Collège de France. Pierre Hadot vem da sua cultura, da écologie pratique des réalités étudiées, no meu francês arcaico aqui. Ou seja, essa escola francesa de análise, de observar na antiguidade como era dado o tratamento sobre esta condição, de observar na filosofia antiga a condição de que gregos e romanos, e observar isso ao longo da historicidade, os sistemas que concorrem para analisar o que é o exercício da atividade filosófica no exercício espiritual, de compreender essas sociedades nessa dimensão, pela espiritualidade, pela moralidade e por sua intelectualidade. Então, Pierre Hadot, ele tem o livro, né, Os Exercícios Espiritualistas, que é o mais famoso deles, e depois uma indicação sobre filosofia antiga. Então, entender, né, esse destacado pesquisador francês, né, que foi tutor de Michel Foucault, né, esse cortejamento e o respeito ao tratamento que leva o seu trabalho na leitura de um percurso que respeita a cultura que está estudando, na condição que lhe é própria, sem a caracterização, sem um fichamento, mas sim pela forma de se conhecer a conhecer.
o quão importante é observar que dessas transições podemos sim, né, começar a pensar, a oxigenar os nossos processos de combater os pré-conceitos. De repetir muitas das vezes o que no nacional e os jornais e nas mídias que não são progressistas, a qualificação de que aqueles que estão na Terra merecem sim uma condição de acossamento. O que fazem eles com aqueles bens? Que seja madeira, ouro, prata, nióbio. Eles estão lá, permaneceram lá, ou, por lei, nas suas transições de território, o fazem dentro da legalidade e assim continuam nas suas vivências. Prestar atenção nessa condição de que existe um objeto de conquista ainda em trânsito. E por falar de objeto de conquista, ainda nós aqui estamos fazendo uma indicação do ponto de vista de estudo, né, para uma obra. Ela está disponível, né, é uma obra do canal Netflix, é uma obra em que fala guerras.doc, né, guerrasbrasil.doc. Essa obra, ela tem o seu primeiro episódio, né, trabalhado ele com a guerra de conquista, né? Guerrasdobrasil.doc traz a entrevista desse intelectual na qual eu me referi já aqui, que é Ailton Krenak. Guerras do Brasil, apresentado pelo primeiro episódio, traz na indicação e na entrevista de Ailton Krenak a primeira indicativa do que é e o que se propõe esse debate, quando sabiamente questiona Ailton Krenak, o seu entrevistador, pelas suas palavras. Nós estamos aqui em guerra. Eu não sei o que você está me olhando com essa cara simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu estão em guerra. Os mundos todos estão em guerra. Há uma falsificação ideológica que sugere que temos paz, porque continuam e ainda há funcionamento de que não se há guerra e nem em um lugar. O que o Ailton Krenak está levando a nos crer aqui, que o conflito ele ocorre a todo tempo, o tempo todo, porque os interesses estão em contradições, porque não há respeitabilidade, porque a lei que deveria fazer parte do assunto do humano, do cidadão, está em desacordo. Então, vamos nos provocar aqui com essa oportunidade, né, de estudar o tema indígenas com base naqueles primeiros passos que já tivemos na live, com base no brilhantismo dessa participação grandiosa que são os nossos professores das ciências humanas e sociais, para nós observarmos e tratarmos esses temas nos nossos cotidianos das nossas aulas. Então, para esse primeiro bloco, eu fiz aqui um apanhado geral da temática dos indígenas e respeitando, né, o que nós estamos pensando, esse olhar crítico, esse olhar enfocado em debater passado e presente, como no trânsito dessas identidades que estão em conflito, como sabiamente qualifica Ailton Krenak. Vamos então agora para o bloco 2, onde vamos trabalhar as relações étnico-raciais. Muito obrigado e até lá. Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, região de Mojimirim. Núcleo Pedagógico, responsável pelas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Estamos aqui agora trabalhando a TPC de Ciências Humanas, terceiro bimestre, agosto, setembro. No primeiro bloco, nós fizemos um apanhado geral em relação aos temas e conteúdos voltados aos indígenas. Uma conceituação, trabalhamos uma perspectiva da análise desses sistemas a partir da filosofia e a partir da sociologia. É uma indicação, é uma humilde sugestão, como um pesquisador,
como aquele que, com primeiros passos, quer também se colocar aqui à disposição de pensar juntos para no dia a dia, no trânsito dos nossos temas, lá na sala de aula, nós possamos partilhar esse contato e com muita dignidade, nos servir dos conteúdos e temas na respeitabilidade do nosso currículo. Vamos lembrar ainda que o ensino médio em trânsito, né, está na respeitabilidade também da legislação maior da Constituição Federal, que traz para nós os conteúdos referentes a trabalhar África, trabalhar indígenas e trabalhar as nossas condicionantes maior para poder pensar esses grandes temas da nossa sociedade, do ontem, do hoje e sempre. Então, pensar, né, organizar aqui a questão de olhar para as relações étnico-raciais é também trabalhar de forma organizada e pensar, né, relações étnico-raciais. Pensar de que há a existência de um processo que é histórico, filosófico, sociológico, né, aonde a escravidão negra africana foi introduzida nesse país e por assim, continuamente, a opressão existindo em relação a essas populações, persiste aqui um debate muito avivado também, muito no que disse Ailton Krenak, em conflito. E por assim dizer, para trabalhar os conflitos, nada melhor do que se servir da lei maior, se servir da cidadania, da respeitabilidade e entender e descortinar esta denominação de racismo estrutural. Essa denominação, aonde nós vamos aqui olhar de que forma é entendido, de que forma essa concepção ela é observada. Então, trabalhar legislação é dizer que racismo é crime e, inclusive, trazer à luz, né, da lei de janeiro de 89 a 7716, da lei para crime de racismo. Né? Ou seja, a sala de aula também se reveste da juridicidade para procurar o entendimento da legalidade através na história que se passou e se passa a transição do direito, do costume. Assim, olhar para esse sistema, né, para essa condição e observar os nossos conteúdos, tanto na sociologia, agora no primeiro ano para o quarto bimestre, vai nos incluir a questão de pensar como nós nos desigualamos como humanos, como nós possuímos as nossas diferenças, e aí questionar a desigualdade racial, questionar a desigualdade que ocorre, as relações de gênero. Então, pensar a sociologia no recurso, eu sempre falo do estranhamento, né? Na observação daquilo que ali está colocado e a distensão dessa relação, até na procura pela sua conceituação e também da desnaturalização. Combate a esse preconceito. Então, observar, né, olhar, sim, para os mapas de pesquisa, né, para a população negra, mercado de trabalho, violência, as mulheres negras. Olhar para esse cotidiano, né, que essa desigualdade, tanto no mercado de trabalho, na educação, olhar mais para o nosso cotidiano, identificar, né, as nossas possibilidades de atuar na cidadania, de atuar plenamente em relação ao significado, à motivação e o seu resultado, da manifestação à exemplificação para que não ocorra mais. E aí sim, combate aos pré-conceitos, combate à discriminação, combate ao racismo. Então, é nesse momento, né, que entender a caracterização, se o preconceito é aquela opinião formada de forma superficial, compreender que discriminação está na ação, no impacto negativo.
da pessoa, do humano, e compreender que o racismo é o crime, é a materialidade no seu cotidiano a partir disso. Ou seja, é possível que saiamos a campo observando e nos questionando na síntese sociológica, na síntese filosófica, na competência leitora-escritora, para observar essas condições e as suas ocorrências. Sabemos que as cabeças pensantes e também o conhecimento cunhado, né, sobre o diferente da antiguidade, bárbaros. Todos os diferentes eram classificados pelas civilizações como bárbaro. A romana era que trazia essa principal condicionante. Mas olhar quando que isso depois se tornou na Idade Média para o moderno, quando muitos vão descrever a hierarquia das raças para justificar a pilhagem do continente africano e asiático. A dominação através das elites europeias sobre esses territórios. E assim, olhar para o presente, os últimos 100 anos, as condições que ocorrem nas nossas sociedades. Na perseguição, na criminalização da população negra. Então, observar, né, educação, homicídio, renda, trabalho, a violência contra a mulher, cunhar a materialidade desses fatos e trazer para o debate, organizar o nosso debate. Vamos dispor as nossas salas de aula, né? Na grande ágora, carteiras respeitando agora as nossas legislações da atualidade, o distanciamento, continuar no nosso ensino híbrido, na nossa pesquisa, no nosso bate-papo virtual, no nosso exercício que a gente coloca através das diversas formas dos multimeios, de trabalhar as nossas lives, com nós e com os nossos alunos. Cortejar, né, essas causas que estão ali. Intolerância, ódio, o fascismo. Está ali para a gente se perceber e observar, inclusive, a nós mesmos, para justamente o bom combate vir ao encontro dos nossos melhoramentos. Ou seja, precisamos aqui sim olhar para esse racismo estrutural que está ali na determinação social de um grupo dominante, que sempre vai olhar o outro já o medindo, já o carimbando. Então precisamos sim olhar para essa condicionante do racismo estrutural, entender, né, na nossa sociedade a sua composição, por assim dizer, entender o analfabetismo e quanto isso impacta nas nossas condições. Quantos anos Brasil, República Federativa, para ter no Supremo Tribunal Federal o representante negro? Quantos anos de república? 500 anos. Então, por assim dizer, olhar para esse cotidiano e compreender e debater na cidadania, no ético, no moral, as relações que podemos ter para com nós mesmos e para com todos aqueles que nos pertencem, na respeitabilidade, na esperança, na convivência. É para isso que somos chamados. É para esse momento que entender essa sociedade nossa, que é diversa, mas que muitas das vezes, ao ligar qualquer multimídia, são pouquíssimos ainda, os propaganda, os meios de propagação de venda que trazem os negros como principal articulador, o principal protagonista da venda do produto. É só observar. Então, essa reflexão de que devemos nós, sim, olhar para a saúde, para os interesses da sociedade, para a história, para a inclusão, para a cultura, para o direito, para a igualdade, para o acesso
que nós temos que ter enquanto sociedade de emancipação e de consciência de tudo que aquilo que ocorre é também verificar e aprender a estudar, né? E aqui uma indicação: Heróis do Mundo. Uma outra indicação também de filmografia são vídeos, né, TV Escola, aonde nos recobra, né, Zumbi dos Palmares, aonde nos recobra todos os líderes, a ascensão desses protagonistas que fizeram e fazem da história a nossa grande magistral condição de resistência e de persistência. A verdade, a soberania da inteligência, da ciência vai vencer a ignorância. E aí sim, precisamente, olhar para as nossas escolas, lá para o nosso cotidiano, a nossa campanha, né? Racismo não, né? Nós merecemos, todos merecemos o devido respeito. Então, essa condição de olhar para esses bons combates, né? Da relação de que é preciso um pouco de estudo, um pouco de observação criteriosa para recuperar, né, as coisas que vai dizer Hannah Arendt, né, a filósofa alemã judia, que vai fazer uma análise precisamente sobre o que está ocorrendo, né, no mundo para a década de 60, 1960. A estudante Ruth Bright é uma estudante dos Estados Unidos e ela, em Nova Orleans, ela é alvejada pelos demais estudantes brancos da universidade. Ou seja, olhar para essa perseguição, para essa forma de estereótipo, essa forma de analogia, de fobia criada numa sociedade que qualifica o outro um pormenor. Hannah Arendt, a grande filósofa, para falar do totalitarismo, para falar que a política é o meio, é os organismos onde são vivos, e os homens assim os fazem. E é preciso compreender esses territórios profundamente na respeitabilidade para que não ocorra numa sociedade totalizante. A obra dela, pós-julgamento de Eichmann, é totalmente voltada ao combate dos totalitarismos. Para justamente aquele que escravizou, julgou e criou mortes aos judeus, foi julgado e condenado. Ela diz a toda a sociedade: ora, estamos julgando e condenando à morte aqueles que também nos mataram. Estamos fazendo a mesma coisa. E o mundo vai mudar a partir dessa mesma coisa? Ela coloca essa interrogação, esse questionamento ao mundo, ao totalitarismo. Porque, por assim dizer, podemos novamente cumprir as ordens e estar fazendo o que fazia Eichmann. O homem alemão, nazista, que resolvia transportando judeus para ser mortos nos campos de concentração, nos trens. Ele era um preenchedor de planilhas, como se fosse um Excel. No julgamento em Israel, ele assim se diz: olha, eu sou um bom funcionário. A Hannah Arendt, essa filósofa alemã, está aqui nos cortejando a pensar a origem dessas relações. Como que nós, por ideologia, como que nós, impensavelmente, repetimos muitas das vezes os mesmos clichês. E que precisamos, sim, compreender, né, descortinar o que é a identidade humana. Compreender identificação racial. Compreender, né, essas relações que são importantíssimas para criar a relação de respeitabilidade, do ético, na cidadania. Então, pensar, por assim dizer, sobre as políticas de redução das desigualdades raciais. Pensar e debater
essas políticas é trabalhar naquilo que não entra nas nossas bocas, porque já estavam nos nossos pensamentos e que agora nós paramos para pensar e dizemos não mais. Não mais vamos reproduzir esse tipo de reflexão, de pensamento e extravasar pela boca, cometendo outros crimes. Então, observar de que forma nós podemos sim, né? Como sabiamente vai falar a militante feminista e a filósofa socialista estadunidense, né, Angela Davis. Angela Davis vai dizer: eu não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Olha que perfeito. Condicionante para nós poder olhar na filosofia o conceito, né? O conceito de equidade, o conceito de raça, o conceito e assim combater esses conceitos quando não trazem e não traduzem para nós cidadania, ética. É um bom debate, é um bom recurso para nós que queremos, sim, observar na nossa condição, observar, assim, a nossa percepção de que é possível compreender na nossa sociedade, né, e combater a desigualdade racial, né? Ou seja, é possível a gente entender e compreender a beleza do continente africano, compreender suas culturas lá na origem, aprender e a relacionar daquilo que ficou do nosso melhor, na nossa cultura, do nosso cotidiano, né? Ou seja, o Egito é na África, é a maior das inteligências da antiguidade, do ponto de vista de todas as ciências. E assim, nós cortejamos o Egito como se fosse outra coisa, e não fosse África. Então, olhar para essas coisas, às vezes, até muito simples, e que na advertência nossa, na advertência do conhecimento, procurar essa aproximação e entender, procurar estudar, né, do racismo estrutural que está no sistema de dominação, do racismo institucional que estão nos sistemas de trabalho, nos postos ali de trabalho, de direito, de saúde, economia, educação, de política, de moradia. Observar e descortinar todos esses conceitos para que nós possamos sim, né, olhar para o cotidiano, olhar para as datas do calendário, né? A consciência negra em novembro, o maio, o dia nacional, na onde nós vamos ter o 13 de maio, para poder pensar a questão da Lei Áurea, mas pensar o Dia Nacional de Combate à Desigualdade Social. Para pensar no mês de março também, né, ao Dia Internacional de Combate à Desigualdade Racial. Ou seja, é necessário a gente olhar todas as nossas estruturas, inclusive para a nossa escola, e pensar diferente, observar que pode ser diferente, e assim, trabalhar assim, né, que as motivações que estão ali no cotidiano são resultados de uma profunda história que às vezes não pertence ao eu, ao nosso, mas que foi colocado e que nós devemos identificar e nos melhorar criticamente, com ética, com cidadania. Perceber que é possível, né, olhar para uma ação na escola aonde se traduza na literatura, no teatro, né, no vídeo, no festival de dança, né, na musicalidade, na poesia, e traduzir para o chão da escola a cultura que é maior da nossa riqueza, a cultura que aprendemos com nós e com os outros. E assim observar nessa beleza aquilo que melhor posso fazer com essas condicionantes que nós encontramos. Ou seja, compreender, né, o conceito de raça, compreender o conceito de etnia, compreender o processo pelo qual
o melhor entendimento na expressão para poder trabalhar. E qual é a origem dessa concepção? Trabalhar o significado desse fenômeno social que é o racismo. Trabalhar e combater na classe, nos nossos corredores, no pátio, na escola, esse racismo que se expressa. Então são atividades na qual nós somos convidados, a uma reflexão, convidados a uma ação investigativa, convidados a uma promoção de um planejamento, que é pensar a nossa aula dialogada nos princípios que possamos conhecer a legislação e possamos conhecer também a identidade na qual estamos fazendo parte. Ou seja, é necessário que possamos fazer esse esforço. Um esforço que traz para nós brilhantemente aquilo que melhor nós podemos fazer, para esse bimestre. Olhar sim para a perspectiva e compreender sim. Lá, trabalhar a 11.645, 2008, esse rico que demorou-se para poder se promulgar, na obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena, se demorou-se, essa quantidade temporal é 2008, é ali, para justamente a gente entender que quanto estamos fazendo e identificando e pesquisando, debatendo, estamos nos melhorando. É para isso que serve a escola. A escola é o espaço da alegria, na sua função social do aprender a aprender. Olhar para a comunidade, identificar as pessoas que precisam de acolhimento, identificar as pessoas que estão passando as necessidades e que precisam desse bom combate, da cidadania, do ético. Olhar para a nossa condição da democracia e defendê-la ativamente, combatendo todos os nossos preconceitos que estão colocados ali e que a gente, muitas das vezes, precisa perceber e pôr o dedo nele para que a gente não possa mais repetir erros do presente e do passado. Não vamos aqui negar a nossa humilde condição de que, muitas das vezes, expressões foram promulgadas, como muito natural, e a gente, por assim dizer, achava bonito, até dava risada, tinha caderninho de revista para poder vender em banca de jornal com as piadas. Ou seja, precisamos sim esse bom combate na inteligência e na soberania. Para isso eu me coloco aqui como um professor pesquisador, como um professor que coloca um olhar, um pensamento e quer sim partilhar com todos nós que aqui estamos nesse ATPC, de Ciências Humanas, na temática do primeiro bloco indígenas e deste segundo bloco africanidade, trabalhar a cultura afro-brasileira na respeitabilidade da lei maior, na respeitabilidade das melhores oportunidades que podemos fazer na nossa sala de aula. Eu aqui desejo a todos vocês saúde, serenidade e paz, segurança às nossas vidas em primeiro lugar, e possamos assim a nossa reverência e a memória das vítimas do Covid-19. Vamos seguir em frente, conte comigo e até lá. Um grande abraço.